O cerco está fechado. Para impedir que o Vegapunk revelasse a verdade do mundo, o governo mundial abriu os portões do zoológico infernal. Diretamente de um ciclo de invocação, nós vemos um cavalo, um javali, uma aranha, um pássaro e um minhocão gigante. Agora Luffy e seus amigos estão encurralados, mas mesmo assim tivemos a finalização de uma luta que durou mais de 10 capítulos e terminou de uma forma épica, se me permitem falar. O capítulo 1110 chegou e foi um dos melhores já feitos até agora. Querem saber tudo o que aconteceu? Vem comigo. O capítulo começa de onde o último terminou, mas antes de a gente entrar propriamente dito na história, a gente precisa dar uma olhada nessa história de capa que finalmente a gente tem uma história, né, depois de muito tempo. E começou no último, onde a gente viu Onigashima afundado na antiga Wano. Dessa vez a gente vê Yamato e Momonosuke conversando rapidamente, onde nós podemos assumir que a vida em Wano está calma, tranquila, pós-revolução, pós-Orochi e pós-Kaido. Eu realmente só quero ver eles se unindo aos Chapéus de Palha durante a guerra final. Até lá, podem viver as suas vidas. Sabendo disso, começando o capítulo 1110, propriamente dito, nós vemos aqueles raios aparecendo do céu, quando Jay Garcia Saturn colocou as suas patas no chão, chamando os seus aliados, os Gorosei. E a pergunta que fica é, no ciclo de invocação deles, nós vamos ter números diferentes de 1 a 4 ou todos serão 5? Essa foi uma dúvida que ficou pra gente, mas sinceramente não muda muita coisa, porque com o decorrer do tempo, todos que estão na Ilha do Futuro estão desesperados, independente da patente deles. Os marinheiros não sabem o que fazer, os vice-almirantes estão pensando em recuar, enquanto os gigantes que tinham ficado pra trás pra auxiliar o grupo do Frank também já querem sair de lá o mais rápido possível. Só que, por mais que as coisas estejam indo de acordo com os planos dos anciões, nós vemos que a marinha está sendo completamente deletada por essa aliança de ciborgues, gigantes e chapéus de palha. Todos os navios que anteriormente tinham sido designados para o Booster Call foram basicamente destruídos e eles não podem fazer nada diante do escudo de bolha dos pacifistas. Ou seja, a marinha iria perder perfeitamente. Obviamente, agora nós temos algo muito mais importante do que proteger esses marinheirozinhos que são a raça mais incompetente do governo mundial. Claro, se a gente não for colocar a Cypher Pool no meio, porque não é possível, né? Rob Lute e sua galera foram derrotados em Enies Lobby, foram promovidas e agora em Egghead, Kaku foi preso, só sobrando ele pra lutar contra o Zoro, mas a gente já chega lá nesse resultado que finalmente nós tivemos. Só que, olhem só que interessante, lá no palácio, na terra sagrada de Mary Joyce, só tem o Dendemushi na sala dos Gorosei e um grande círculo de invocação. Nenhum deles mais está presente. Porque, pessoal, na cena seguinte, na Ilha do Futuro, nós vemos sombras aparecendo dos círculos de invocação. Diferente do que foi mostrado durante o Reverie, apenas as silhuetas e a gente não conseguia nem reparar qual formato eles tinham, dessa vez a gente consegue entender perfeitamente. Ao ver 5 velhinhos geriátricos na sua frente, o Chapéu de Palha fica completamente assustado e sem entender o que acabou de acontecer. Em um primeiro momento, ele estava lutando contra uma aranha demônio sozinho que não conseguia nem feri-lo. Agora, num outro, nós temos a apresentação e a informação de quais são os demônios e os yokais de cada um dos anciões. E como nós já imaginávamos, e também nós acertamos um deles, realmente, yokai japoneses. Tirando um deles, São Jay Garcia Saturn é um Gyuki, São Marcus Mars é um Itsumade, um imenso pássaro alado que se parece um Pokémon. E olha, esse Itsumade foi o único dos 4, acho que nós acertamos, embora a gente tivesse realmente a dúvida se o Saturn seria um Gyuki ou um Uchioni. São Topman Walkyrie é um Houki, um grande javali com 4 chifres. São Ethan Baron V Natsujuro é um Bakotsu, um cavalo esqueleto. E por último, São Shepherd Jupiter é uma minhoca de areia gigante que a gente encontra na maioria dos Isekai. Esse é o único que não é um yokai, pelo que eu me lembro aqui da minha cabeça. Eu posso estar enganado, vocês podem aí me corrigir durante os comentários. Mas o que importa agora é que os 5 grandes Goroseis estão reunidos em um único lugar, na Ilha do Futuro, faltando apenas 7 minutos para o Vegapunk revelar a verdade sobre o mundo, os seus poderes e as grandes entidades que controlam esse mundo se reuniram, revelando as suas verdadeiras formas, se são frutas ou não. A gente já discutiu isso, não cabe nesse vídeo. Fica para um próximo quando a gente tiver realmente a confirmação disso. Ao serem introduzidos numa brilhante página dupla, nossos corações já estão completamente acabados. Eu tô totalmente arrepiado, porque esses são basicamente os chefões finais que os Chapéus de Palha vão ter que enfrentar. E se eles não conseguiam ferir nem mesmo um, imagina o que vai acontecer com os outros 4. E isso é tão verdade que no primeiro momento que eles colocam os pés em Egghead, Natsujuro assume a sua forma de cavalo e sai correndo por
toda a ilha. E no momento que ele estava prestes a atacar os pacifistas, ele muda para sua forma híbrida e, utilizando sua espada, sai cortando todos os ciborgues, mas não os destruindo. E sim, utilizando uma habilidade que é comum entre os chapéus de palha: congelamento depois do corte. Com quem que isso parece? Yoho! O Brook, não é mesmo? E olhem só, prestem atenção no detalhe em relação à espada do Ethan Barron Venatsujuro. É uma lâmina negra, confirmando assim, quase que com certeza, que ele possui a Shodai Kitetsu. A gente já fez algumas teorias aqui, a gente pode elaborar um pouco mais em alguns outros vídeos no futuro, mas essa espada é uma das lâminas mais poderosas e ela pertence ao grau supremo. Estamos tentando entender se a Sandai Kitetsu que o Zoro utiliza pode ser quebrada e depois dele derrotar o Natsujuro em um combate, ele pode pegar a Shodai Kitetsu pra ele e quem sabe ficar com as 3 lâminas negras. É algo que nem mesmo Oden foi capaz de fazer com a sua Enma, não é mesmo? E falando nele, no Zoro, no Grande Solador, nós somos levados mais uma vez pra aquele combate que nós tínhamos visto que, sinceramente, foi pífio, foi horrível de nos ver. Mais uma vez eu gostaria de mencionar que o Zoro sozinho conseguiu tancar por alguns momentos o Hakai de Kaido e Big Mom, que na minha cabeça é o ataque combinado mais forte da obra até aqui, e não estava conseguindo lidar com o Rob Lute mesmo com a sua forma despertada. A primeira cena que nós vemos é o Leopardo acertando o Solador, que perdeu sua espada para o ar e está realmente cansado diante dessa situação. Contudo, quando o Jinbei aparece e menciona pro Sanji que Zoro ainda está lutando, o cozinheiro do Chapéu de Palha fala algo muito curioso. Ele diz que o Zoro é um imprestável e que não consegue fazer nada. Ao ouvir essas palavras do seu arqui-inimigo e rival, automaticamente o Zoro fica sério. Ele consegue esquivar de uma habilidade suprema do Rob Lute, que é o Shugan Madara. Basicamente, ele bota a cabeça pro lado como se estivesse encarando uma habilidade normal. E era isso que a gente queria ver. Tudo aquilo que ele demonstrou quando ele se transformou no Rei do Inferno e liberou o Haoshoku imbuído para derrotar o Queen, não estava sendo demonstrado nessa luta contra um agentezinho da Sub-Zero que foi promovido depois de perder. Mas agora, legal, se esquivou do ataque, pegou sua espada na boca e utilizou uma habilidade Santoryu nova chamada Kokoba Madaragi. E mais uma vez, uma cena incrível nesse capítulo em dupla página. Zoro passando a faca no pardinho, que possivelmente foi transformado em um casaco de pele. Olha só o que foi necessário pro Solador se colocar em forma e utilizar o seu ataque, ouvindo as palavras do Sanji. Que bela voz, parece até uma melodia nos ouvidos do Zoro, não é mesmo? E observem também que nessa cena, vários raios negros estão saindo do ataque do Zoro, demonstrando assim que ele utilizou o Haoshoku imbuído. Se ele conseguiu usar um ataque dessa maneira pra ferir o Kaido e derrotar o Queen, que é um lunariano, obviamente o Rob Lute foi passado no chinelo e não tem a mínima condição de se levantar mais uma vez. E a partir daqui as coisas vão ficar interessantes. Antes de a gente continuar para a análise propriamente dita, eu quero levantar uma suposição. No momento em que o Zoro conseguiu derrotar o Rob Lute, ele ficou livre. Do lado de fora, o que mais está acontecendo é o Ethan Barron na sua forma híbrida de cavalo, destruindo todos os pacifistas com a sua possível Shodai Kitetsu. A gente não precisa fazer um somatório muito grande. Claro que o foco principal da missão é fugir de Egghead, mas não vai ser tão fácil, principalmente com esses 5 anciões nos pés do Chapéu de Palha. Dito isso, no momento em que o Solador colocar os pés pra fora, nós veremos aquele embate que todos queríamos ver. Ethan Barron versus Zoro. Não sei se vai acontecer agora no capítulo 1111, no 1112, mas eu gostaria muito de ver pelo menos um clashzinho da espada. E aí, talvez nesse confronto, a Sandai Kitetsu seja congelada e quebrada. E pra completar, Oda está sendo um gênio mais uma vez. Eu não sei se vocês perceberam, mas a forma do Ethan Barron é do cavalo da morte. E o que foi que o Zoro fez para derrotar o Queen? Se transformou o Rei do Inferno e encarou diretamente a morte. Nós temos aquela cena da morte colocando a foice no pescoço do Solador. E qual é o próximo oponente que o nosso querido Roronoa vai enfrentar? O cavalo da morte, que é justamente retratado pelo Ethan Barron. Bem interessante, não é mesmo? Essas nuances que o escritor faz realmente são dignas de gênio. Continuando agora, nós vamos para a cena onde Marcus Mars se transformou no Itsumade e está tentando se infiltrar no Labo Phase, porém a barreira é forte o suficiente para aguentar o seu ataque. Claro que ele ainda não demonstrou todo o seu poder, eles simplesmente foram invocados e tentaram dar apenas ataques básicos. Em algum momento, se eles realmente possuírem Akuma no Mi Zoa mítica, eles têm que ter alguma habilidade parecida com a do Saturn, que olha para a cabeça de alguém e a explode. Ou outra habilidade que foi demonstrada é do Ethan Barron, que congela tudo que ele corta, possivelmente tem a ver com a morte, uma vez que a gente tem aí também o Brook fazendo isso. Continuando então, já que eles não foram capazes de invadir
invadiram o Labo Phase, o tempo está se passando e nós temos que ver agora o nosso protagonista, o Chapéu de Palha. O que será que ele tá fazendo? No momento em que os novos inimigos apareceram, o Chapéu de Palha ficou meio assustado e sem entender o que estava acontecendo. Só que quando ele se preparou para poder lutar novamente, Júpiter, na sua forma de minhocona gigantona, vai para debaixo da terra como realmente uma minhoca de areia. Não é necessário pensar muito para entender o que ele quer fazer. Se você assiste anime, você sabe exatamente que tipo de habilidade uma minhoca de areia tem. Só que rapidamente, antes de a gente anunciar o que aconteceu, o grupo da Nami está lá no Labo Phase esperando que os outros se juntem a eles para eles poderem fugir de Egghead. Só que quando o Jinbe revela que a luta entre Zoro e Rob Lute foi finalizada com a vitória do Solador, Sandy diz para todo mundo sair o mais rápido possível sem precisar esperar por ele ou pelo Luffy. Afinal de contas, o Usopp utilizou uma das suas armas para conseguir parar o Sunny. O que eles precisam fazer agora é ir para o mar e sair correndo o mais rápido possível para que os Gorosei não consigam alcançá-los. De volta para a cena do Luffy, só que sem surpresa para ninguém, uma gigantesca minhoca aparece embaixo dele com a boca aberta e sem avisar, o engole rapidamente. A pergunta que fica é, o Kaido também fez isso. Nós lembramos o que aconteceu com ele. Ele se transformou em borracha, depois o Luffy saiu pela boca dele e pulou corda com ele na formato de dragão. Será que ele iria fazer com a minhocona a mesma coisa? Afinal, a minhoca e o dragão são muito parecidos. Não, porque os aliados finalmente chegaram. Dory e Brog conseguem alcançar o Luffy neste exato momento em que ele foi atacado e, utilizando seus poderosos machados, eles cortam a cabeça do Júpiter, libertando assim o Chapéu de Palha. Ao ver que os gigantes estão do seu lado, Luffy começa a sorrir ao lembrar algumas coisas. Só que eu não sei se vocês se lembram, mas foi exatamente dessa maneira que ele foi salvo lá no arco de Little Garden, quando o dinossauro foi cortado por eles. Afinal, isso nos traz muitas memórias gostosas. Várias coisas que aconteceram no passado estão se repetindo no futuro com uma única diferença. Agora eles não são mais superiores, e sim fiéis seguidores do Guerreiro da Libertação, do Deus do Sol, Nika. Falando isso, temos a finalização do capítulo, e a única pessoa que não demonstrou seus poderes até agora foi Topman Walkery, que é um gigante javali de 4 chifres. Pelo que eu possa dizer, ele foi corno 4 vezes. Agora, pensando um pouco mais sobre o que aconteceu no capítulo, nós temos pouquíssimo tempo até que o Vegapunk revele a verdade sobre o mundo e as batalhas estão sincronizadas. Enquanto o Zoro acabou de lutar contra o Rob Lute, ele provavelmente vai enfrentar Ethan Barron, Dory, Brog e Luffy vão lidar possivelmente com o Saturn, com o Júpiter e com o Walkery. Eu não preciso nem dizer que em algum momento o Marcus Mars vai conseguir sobrepor a barreira do Labo Phase e vai tentar atacar o grupo da Nami, que vai estar junto com o Jinbe. Não sei como eles vão conseguir lutar contra os Gorosei, e afinal eles são o grupo mais fraco. Eu espero que lá dentro do laboratório tenha alguma informação relevante como eles vão conseguir ferir um dos anciões e assim eles possam virar a luta do lado deles. Mas sinceramente, como eu já comentei em alguns outros shorts aqui do canal, eu duvido muito que a informação que o Vegapunk tenha pra dizer seja realmente completada, pelo menos para o mundo. O que pode acontecer é que toda essa verdade seja realmente dita, porém os Goroseis encontrarão uma maneira de cortar essa conexão e apenas aqueles que estão em Egghead poderão ouvir. Ou seja, eles utilizarão alguma forma de poder para afundar essa ilha, quem sabe até a Mother Flame, aquela arma que nós vimos que destruiu Luzia. Ou seja, pessoal, temos algumas coisas muito interessantes acontecendo, e mais uma vez eu também não vejo como o bando do Chapéu de Palha consiga vencer esse grupo que acabou de chegar na Ilha do Futuro. O melhor a se fazer é conseguir recuar. Se vai ter mais algum aliado chegando ou não, eu realmente acredito que não. Já tem muita gente no tabuleiro, tá aparecendo o incidente de God Valley, tá na hora de fugir, tá na hora de se reagrupar, tá na hora do próximo arco, e eu espero que eles consigam sem perder ninguém. E aí, o que vocês acham que pode acontecer? No mais, qual foi o seu pensamento e opinião sobre esse capítulo? Gostaram? Eu tô muito arrepiado. A boa notícia é que semana que vem não teremos pausa e continuaremos com essa saga maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, não esquece de se inscrever e deixa o like, me ajuda pra caramba. Como vocês perceberam, eu tô viajando, tá um calor muito grande aqui na casa dos meus pais, não tem ar-condicionado nesse quarto, e eu devo voltar semana que vem pro meu estúdio, porém, não vou deixar vocês sem vídeo de maneira alguma, já deixei minha equipe avisada. Espero que vocês estejam gostando, espero que a qualidade tenha ficado do agrado de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando, vazando. Eu fui.